Capítulo 3, parte 3. A física como um modelo. A física com a qual Jung não estava tecnicamente familiarizado em qualquer grande detalhe, mas que predominava no ambiente à sua volta na Zurique do começo do século XX, forneceu um modelo para pensar sobre energia psíquica. Para Jung, era uma metáfora que oferecia possibilidades para a formulação de um conjunto similar de entendimentos no referente à energia psíquica. A física tinha construído uma elaborada teoria de energia, com leis de causalidade, entropia, conservação de energia, transformação, etc. Prestando atenção a essas leis da física e esquecendo fórmulas e equações matemáticas, Jung dispôs-se a conceituar a psique de um modo que lembra algo de seus trabalhos anteriores em psicologia experimental, com o experimento de associação verbal. Jung sublinha que, quando lidamos com energia, somos levados à quantificação. A energia é uma abstração do mundo objetivo, escreve ele. Não podemos ver, tocar ou provar. Falar de energia é estar interessado mais na relação entre os objetos do que nos próprios objetos. A gravidade, por exemplo, descreve o modo como o objeto afeta um outro, mas nada nos diz especificamente sobre a qualidade dos objetos em questão. Do mesmo modo, argumenta Jung, uma teoria da energia psíquica ou libido deve explicar como objetos no mundo psíquico se afetam mutuamente. Jung alega que a energia é finalista e tem a ver com a transferência de movimento ou ímpeto adquirido entre objetos psíquicos, ao deslocarem-se de modo irreversível ao longo de um gradiente até atingirem um estado de equilíbrio. E isto assemelha-se à descrição de uma cadeia física de eventos. Quando um objeto colide com o outro, o primeiro tem sua velocidade diminuída e a do segundo é aumentada. A lei de conservação da energia é aplicada a essa sequência, a qual diz que a energia não pode ser criada nem destruída, de modo que a quantidade de energia que deixa o primeiro objeto deve igualar o montante de energia recebida pelo segundo. Isso pode ser medido com precisão. Assim, embora a energia seja abstrata e intangível, os seus efeitos são observáveis, como qualquer jogador de sinuca sabe. Jung aplicou esse modelo à psique, e esse ensaio é sobre medir energia psíquica e pensar sobre vida psíquica em termos de transferência e movimentos de energia. A empatia conduz a um ponto de vista mecanicista e a abstração a um modo de ver energético, escreve Jung, e passa a estabelecer o contraste entre uma visão mecanicista e uma energética da realidade física e psíquica. As perspectivas são incompatíveis e, no entanto, ambas são verdadeiras. A concepção causal mecanicista vê a sequência dos fatos da seguinte maneira: a causa B, B causa C, e assim por diante. A causa B e B causa C, e assim por diante, recaindo seu foco sobre a causação. Esta bola bate numa segunda, a qual bate numa terceira. A primeira colisão causa um efeito, o qual causa um outro efeito, e assim por diante. Os efeitos remontam, assim, uma causa inicial. Aqui, a noção é uma designação qualitativa e, por conseguinte, uma virtus, força da causa ou, em outros termos, um dinamismo. Aplicando essa perspectiva à vida psicológica, um complexo é visto como causado por um trauma. A força do trauma penetra no sistema psíquico, produzindo uma série de efeitos que continuam a manifestar-se por muitos anos sob a forma de sintomas. De uma perspectiva mecanicista, o trauma é visto como a origem causal do complexo, e esse entendimento leva a empatia para com o traumatizado. A concepção energético-finalista, pelo contrário, escreve Jung, vê a referida série da seguinte maneira: A, B, C são instrumentos das transformações energéticas que fluem causalmente de A,
o estado improvável para o estado provável, passando entropicamente por B, C. Aqui, abstrai-se por inteiro de um efeito causal, considerando-se apenas as intensidades dos efeitos. Como as intensidades são as mesmas, podemos substituir A, B, C por W, X, Y, Z. De um ponto de vista energético finalista, a energia é transferida de um estado menos provável para um mais provável, deslocando-se ao longo de um gradiente de intensidades até terminar em equilíbrio. Aplicando essa perspectiva à vida psicológica, e aqui chega-se ao entendimento dos motivos que levaram Jung a chamar esse ponto de vista abstrato e não empático, onde quer que cheguemos na vida psicológica ou emocionalmente falando, é onde a intensidade dos gradientes nos levou, a fim de alcançar um estado de equilíbrio. O equilíbrio é a meta, e nesse sentido é a causa, uma causa final, que atrai para si uma cadeia de eventos. É uma história de isso mesmo, a causação parece-se com destino pessoal. Seja qual for a razão, se impelida por trás ou puxada na direção de uma meta no futuro, a energia movimenta-se. De acordo com a lei física da entropia, a energia flui de níveis superiores para inferiores, de menos para mais prováveis estados de intensidade. Por outro lado, de acordo com a lei de negentropia, ela avança para estados de cada vez maior complexidade. O ponto de vista energético vê o estado final como o fato mais importante, ao passo que a perspectiva mecanicista causal se concentra no ímpeto inicial que começou por fornecer, em primeiro lugar, energia ao sistema. Os resultados não são aleatórios ou imprevisíveis em nenhuma das perspectivas, e ambas são potencialmente científicas. Cumpre assinalar que Jung não está lidando aqui com questões de intenção ou significado último. Frequentemente acusado de ser um místico, ele era especialmente sensível aos perigos de projetar intenção ou significado em processos naturais. Não considera a perspectiva energético finalista como teleológica, no sentido religioso de processos naturais e históricos que visam e buscam chegar a uma conclusão espiritual significativa. Ele está simplesmente falando aqui de um ponto de vista que observa a transferência da energia de estados menos prováveis para mais prováveis. Interrogações tais como: existe um planificador por trás do plano? Deus controla e guia a energia e a conduz para conclusões, metas predeterminadas? São metafisicamente interessantes, mas Jung não desejou abordar aqui tais questões. Ele está meramente falando da transferência de energia de um nível para outro. Embora sua teoria psicológica seja finalista em aspectos importantes, Jung também tentou criar uma síntese entre perspectivas causais e finais. Pensou que a discordância entre Freud e Adler podia ser atribuída à diferença entre uma psicologia causal e uma fantasia. Enquanto a psicologia de Freud, extrovertida, procura causas, a psicologia finalista de Adler, introvertida, busca pontos finais. Adler partiu do princípio de que a presente situação de vida de uma pessoa, não importa qual possa ser, foi construída para ajustar e adaptar de algum modo as necessidades e preferências pessoais do indivíduo. A perspectiva energética finalista de Adler conflitava frontalmente com a posição causal mecanicista de Freud. Jung estava procurando um terreno intermédio, uma posição que pudesse levar em consideração ambas as perspectivas. Os modelos causais mecanicistas e os modelos finalistas começam com uma premissa diferente a respeito dos estados energéticos originais. O modelo causal mecanicista começa com um pressuposto de êxtase original. No começo, nada aconteceu ainda e nada acontecerá, até que algo intervenha de fora no sistema e lhe dê um estímulo de energia.
Alguém lança uma bola, ela bate numa outra e assim é posta em movimento uma cadeia de eventos. A posição energética finalista, por outro lado, pressupõe um estado altamente energizado no começo, e dele emergem padrões de movimentos quando a energia parte em busca de estados mais prováveis até obter finalmente equilíbrio e êxtase. Os complexos, diria Jung, por exemplo, possuem um quantum específico de energia, e isso pode resultar em movimento se o sistema psíquico está em desequilíbrio. Os complexos não são só reativos, portanto, mas também podem, por vezes, ser criativos. Se os complexos não fossem proativos e criativos, mas apenas reativos, não poderiam ser considerados autônomos em qualquer acepção forte da palavra. Sobre certas condições, influenciarão a consciência do ego para que acolha uma fantasia, ou um desejo, ou um pensamento que não foi, em absoluto, provocado pelo meio ambiente. O estímulo ambiental simplesmente estimula ou libera a energia que está contida no complexo. Em termos finalistas, o complexo seria visto como procurando descarregar sua energia e retornar a um nível energético inferior. Ele faz isso introduzindo no sujeito consciente um pensamento, sentimento ou disposição ou fantasia, e isso pode levar a pessoa a comportar-se de certo modo. Quando a descarga de energia foi concluída, o complexo reverte a um estado mais latente no inconsciente e aguarda a acumulação de mais energia proveniente do interior do sistema intrapsíquico ou a constelação por um estímulo externo.